Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos lançamentos que estão para chegar agora no mês de julho. Gente, eu tava vendo aqui, tava pesquisando, e tem muito livro interessante anunciado, né, previsto para lançar agora durante o mês de julho. Eu achei vários interessantes, tava selecionando aqui porque não dá para falar sobre todos, senão o vídeo vai ficar gigantesco, ninguém vai querer assistir. Mas, como sempre eu falo, se vocês souberem de algum que eu não mencionei aqui no vídeo, deixa aqui nos comentários para a gente trocar figurinha. E se vocês estiverem aguardando algum desses que eu comentar aqui no vídeo, também me conta aqui. Eu adicionei vários deles à minha wishlist. Tem de autores conhecidos, tem relançamentos, tem continuações. Então tem vários lançamentos bem legais que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Como vocês já estão acostumados, eu sempre fico aqui com o notebook em mãos para ficar de olho, para passar para vocês um pouco sobre a história, mas sempre deixo aqui embaixo no box de descrição os links com todos os livros que eu menciono durante o vídeo, para quem se interessar, querer buscar um pouco mais de informações ou adicionar o wishlist de vocês também, eu sempre deixo aqui. Tá bom? Depois vocês vão lá dar uma olhada. Já deixa o like agora no começo do vídeo e se estiverem chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal. Então, bora lá começar, porque tem mais de 10 lançamentos pra gente conversar hoje no vídeo. O primeiro aqui, os primeiros acho, tem vários de suspense, o que muito me agrada, né? O primeiro aqui é de uma autora que eu tenho muita curiosidade de ler. É uma autora conhecida de suspense, ela se chama Lisa Gardner. Eu não li nada dela, mas eu acho que tem um livro, acho que chama Sangue na Neve, será que é esse dela? Que tá na minha lista, se não me engano, tá disponível inclusive no Kindle Unlimited. Eu preciso confirmar, vou deixar na tela depois quando eu editar o vídeo, eu confirmo pra vocês. Mas eu lembro que tem um livro dela que tá na minha lista e eu acho que é esse. E esse daqui, gente, eu achei bem interessante uma parte que tá aqui no começo da sinopse, depois eu vou ler pra vocês. O nome do livro é Antes de Desaparecer. Aqui a personagem, ela não é detetive, ela não é policial, mas ela passou um período com uma dificuldade para lutar contra o alcoolismo. Então, para preencher esse vazio que ela sentia por causa desse vício, ela teve a ideia de procurar por pessoas desaparecidas que a polícia parou de investigar. Por exemplo, na história do livro, ela vai investigar o desaparecimento de uma adolescente haitiana que se chama Angélique. Só que ela vai se deparar com algumas dificuldades, porque como ela não é detetive, não é policial, não é uma profissional, né? Então a polícia não vai dar bola para ela, porque ela é uma pessoa comum. Inclusive a própria família da menina também não vai olhar assim com muita confiança para ela. O nome dela, que eu esqueci de falar, é Frank. E aqui no comecinho, ó, eu vou ler para vocês o que está escrito, que eu achei bem legal. Não sou policial, não sou detetive particular, não tenho nenhuma habilidade ou treinamento especiais. Eu sou só eu, uma mulher branca, bem comum, de meia idade, com mais arrependimentos do que pertences, mais histórias tristes do que felizes. Meu nome é Frank Elkin, e encontrar pessoas desaparecidas, especialmente as que fazem parte de minorias, é o que eu faço. E não é por dinheiro nenhum, por reconhecimento nenhum, e na maioria das vezes com ajuda nenhuma também. Porque eu faço o que faço? Tantos de nossos filhos desapareceram, muitos deles nunca serão encontrados, e tantas vezes apenas pela cor da sua pele. Talvez a pergunta não deva ser por que eu faço isso, e sim porque não estão todos procurando. Achei bem legal essa parte da sinopse, e aqui no finalzinho ela fala que ela está disposta a procurar por essa adolescente, mesmo que no final ela acabe se colocando na reta do perigo e que ela mesma acaba tendo a possibilidade de desaparecer também, de ser a próxima a desaparecer. É um lançamento previsto para o comecinho do mês, dia 5 de julho, tá falando aqui no site, pela editora Gutenberg. Achei muito legal, gente, essa sinopse. Vocês já leram alguma coisa dessa autora? Deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. O próximo aqui, mais um suspense de um autor que esse sim eu já conheço, que é o M.T. Edwardson. Inclusive, li um recentemente,
que é uma família quase perfeita ali pro clube entre suspenses. O novo lançamento dele chama Uma Tragédia Familiar, é pela editora Soma o lançamento, está previsto para o finalzinho do mês, dia 25 de julho. E a sinopse eu achei bem legal. O casal Steven e Regina, eles têm uma vida muito boa, que visto por muitos parece uma vida perfeita. Moram numa mansão, só que tem um mistério aí acerca da esposa dele, que ela vive trancada em casa com uma suposta doença e não sai para nada há meses. Após alguns desentendimentos com a funcionária anterior, o Steven resolve contratar uma nova faxineira, ela se chama Carla, para trabalhar nessa mansão 2 vezes por semana. A Carla chegou na cidade faz pouco tempo, trabalha para pagar o curso de Direito. Ela aluga um quarto simples no apartamento do Bill. O Bill, ele é um homem gentil, viúvo e desempregado que já passou maus bocados para sustentar a filha de 8 anos. A sua vida está cada vez mais crítica e a Carla está enxergando as dificuldades pelas quais ele está passando e toma uma decisão bem difícil para ajudá-lo. E no comecinho da sinopse fala que a polícia é chamada na mansão e encontra o corpo do casal, o Steven e a Regina, encontra os dois mortos na mansão. Então a gente pensa, se está falando que a Carla estava disposta a fazer algo terrível para ajudar o Bill, será que um dos dois acabou sendo responsável pela morte dos patrões da Carla? Não sei, mas eu sei que esse autor, ele tem, pelo menos no livro anterior, né, ele fala bastante sobre questão familiar, como que é o relacionamento entre os membros da família. Então eu não sei o que ele vai colocar aqui, mas aqui está escrito assim: um thriller eletrizante de um mestre do suspense que apresenta uma história sobre dependência, justiça e a linha tênue entre o certo e o errado. Fiquei bem curiosa para conhecer essa história, já coloquei na wishlist esse daqui e pretendo fazer a leitura futuramente. O próximo aqui, gente, eu fiquei bem empolgada quando eu vi no Instagram a editora anunciando esse lançamento, a editora Intrínseca. É o lançamento da Holly Jackson, que se chama Os 5 Sobreviventes. Ela é a mesma autora da trilogia de Manual de Assassinatos para Boas Garotas. Gostei muito dos 2 primeiros, preciso ler o desfecho ainda, né, o 3º volume. Mas como eu gostei muito dessa história da Pip, então fiquei empolgada em conhecer mais uma história dela. Não acho que seja uma série dessa vez, acho que seja um thriller de livro único, então tô curiosa. Ele está previsto lançar no dia 19 de julho. Mais uma vez, a autora ela cria uma história com personagens jovens. Aqui a Red Kenny e os seus 5 melhores amigos decidem fazer uma viagem para a praia para comemorar o final do ensino médio. Eles alugam um trailer, porém eles acabam nunca conseguindo chegar no destino final, porque no meio da viagem, durante a noite, os 4 pneus acabam sendo furados, acaba a gasolina e eles ficam parados no meio da estrada, não tendo como pedir ajuda. Até que começam a ouvir tiros. E o alvo desse tiro é o trailer. Então eles descobrem que tudo isso foi planejado, né? Tudo que aconteceu ali com o trailer, para eles estarem parados ali no meio da estrada à noite, sem poder seguir adiante. E um deles, ali dentro do trailer, é, na verdade, o alvo, né? A pessoa que está sendo procurada pelo criminoso que está lá fora atirando no trailer. E agora eles precisam descobrir as verdades que alguns deles escondem para saber quem é essa pessoa procurada pelo estranho lá fora. Só que essa pessoa com certeza vai acabar mentindo e vai colocar a vida de um deles em risco, já que o nome do livro é Os 5 Sobreviventes. Uma pessoa acaba não sobrevivendo. Achei bem legal essa sinopse e já coloquei também na minha lista de desejos. O próximo aqui é uma continuação, e gente, é o 5º livro da série. Eu não tinha conhecimento, eu parei no tempo. Não sabia que já estava lançando o 5º livro com o inspetor Gamache. Se chama Revelação Brutal, é da Louise Penny.
Eu não li a sinopse porque eu tenho o primeiro, que é Natureza Morta, na estante, ainda não li o primeiro, então já tá no quinto já, meu Deus. Mas pelo que deu pra ver, vendo a opinião de algumas pessoas que estão seguindo a série, estão gostando bastante, eu tô bem empolgada para começar essa série, porque, né, se trata de uma série de investigação policial e eu adoro. Então fica aqui a dica que tá lançando o quinto livro para quem tá seguindo a série, quem já leu os outros 4. Tá previsto lançar pela Editora Arqueiro no dia 12 de julho. O próximo aqui é de uma autora também muito conhecida, a Nora Roberts. Eu não li nada ainda dessa autora. O livro se chama Na Calada da Noite e aqui o protagonista, o Harry, ele desde os 9 anos, ele passou a roubar outras pessoas, invadir casas à noite para poder sustentar a casa. A sua mãe, ela tinha uma doença muito grave, ela estava com câncer e não enxergava os crimes do filho. Quando a mãe acabou falecendo, ele mudou de cidade e continuou com esses roubos, né? Só foi evoluindo. Durante a sua passagem por Nova Orleans, ele conheceu um homem muito poderoso chamado Carter Laporte. E parece que esse homem também era um criminoso, não era uma boa pessoa. Aqui tá falando que ele tinha desejos de possuir quadros e joias e ele passou a subjugar o Harry por muitos anos. E o Harry, ele sempre foi muito esperto. Ele nunca se deixou apegar por alguém ou baixar a guarda, até conhecer a Miranda, por quem ele acaba se apaixonando. Aí ele acaba baixando a guarda, e é quando esse Laporte reaparece na vida do Harry, colocando a vida dele em risco. Para não colocar a Miranda em risco, ele acaba tendo que fugir e deixar a Miranda para trás. E aqui no finalzinho da sinopse fala, né, que ele está disposto a encarar o Laporte finalmente, para poder ficar com o bem mais valioso da sua vida, que é a Miranda. Achei bonitinho. Então aqui tá falando, Na Calada da Noite é sobre os riscos que assumimos quando topamos fazer parte da vida de alguém. Vai ser um livro, um misto de mistério com romance contemporâneo, é um lançamento da editora Bertrand e tá previsto lançar no dia 10 de julho. O próximo aqui é o lançamento de uma autora que eu só tive um contato com ela e já faz tempo, que é a Jojo Moyes. Eu só li dessa autora como eu era antes de você. Nem a continuação eu li, porque eu achei a história tão triste, que eu falei, eu não vou ler essa continuação. Eu gostei muito, gostei tanto do livro quanto do filme, mas eu fiquei tão triste que eu falei, não vou ler a continuação, pra quê, gente? Mas depois desse eu não li mais nada da autora. E agora ela tá lançando um livro chamado Um Passo de Sorte, que eu tava vendo aqui. Ele é baseado num conto da autora. O conto se chama Sapatos de Pele de Crocodilo. Parece que é do livro Paris para um e Outros Contos. Foi lançado pela Intrínseca em 2017. Esse daqui está previsto lançar pela Intrínseca no dia 17 de julho, aniversário do meu irmão. E aqui vai falar sobre amizade entre duas mulheres. A Sam, que não está vivendo o melhor momento da sua vida, mas ela é grata pelo pouco que ela tem. O emprego, que aparentemente está por um fio, e pela sua família, mesmo que ela tenha que carregá-la nas costas. Já a Nisha, ela tem tudo o que ela sonhou. Um casamento com um homem incrivelmente rico, viagens internacionais, roupas caras. Porém, quando o seu marido pede o divórcio, ela está prestes a perder tudo isso. Apesar do caminho dos duas personagens serem bem diferentes, elas acabam se encontrando e esse encontro vai mudar a vida das duas. Aqui fala que a história vai ser dinâmica, cheia de reviravoltas, divertida, mas também com um enredo emocionante sobre como as amizades, por mais improváveis que sejam, podem fazer toda a diferença na nossa vida. Então, quem for fã da autora, fiquem ligados que vai chegar mais um nesse mês dela. O próximo aqui é um romance da autora Mia Souza. Eu já trouxe aqui um romance dela que eu tinha achado interessante. Eu esqueci qual foi. Aqui nós temos uma comédia romântica, na verdade, e é um clichê que parece ser gostoso de ler. A personagem Solange, a prima dela pede ajuda dela
na organização do seu casamento. Só que a Solange se depara com uma situação que a convence que o casal não está destinado a ficar um com o outro e se vê obrigada a interromper o casamento e garantir que o noivo não acabe cometendo o maior erro da sua vida. Porém, o Dean, que é o noivo, ele tinha esse plano de se casar, porque para conseguir a promoção do sonho dele, ele precisava estar em um relacionamento. Então, o que ele pensa? Como a Solange destruiu o casamento de conveniência dele, ele comenta que ela é a sua nova parceira e acaba implorando para ela se passar por sua falsa namorada. Ela se vê na obrigação de aceitar, já que destruiu o casamento dele, né? E aí, daí pra frente, a gente sabe o que vai acontecer durante esse relacionamento fake. Acho que vai ser uma leitura divertida e gostosa de ler. Esse daqui vai ser lançado pela editora Harlequin, previsto para o dia 15 de julho. O próximo aqui é um relançamento da autora Sylvia Plath. É o único romance da autora, se chama Redoma de Vidro. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar ou já lido. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não li. Eu vi a sinopse e achei bem interessante, porque a história do livro reflete a vida da autora, né? A vida da autora, ela estava passando por depressão, bipolaridade e acabou até cometendo suicídio após o término do livro. E no livro, a personagem, ela tem o sonho de se tornar escritora e ela acabou se mudando para Nova York para trabalhar numa revista prestigiada de moda, só que ela acaba sofrendo muita pressão para obter sucesso, acaba se distanciando das outras pessoas. E isso provoca um quadro de depressão e ansiedade na personagem. E aqui também fala que está presente no livro a pressão social sobre as mulheres na década de 1950, tanto no ambiente de trabalho quanto nos padrões de beleza e comportamento. Achei bem legal, gente. Eu nunca tinha lido a sinopse desse livro. É uma situação delicada, né, porque vai refletir a vida da autora. Infelizmente, ela acabou tirando a própria vida muito jovem, aos 30 anos. Mas fiquei interessada em ler e conhecer a história pela sinopse e também por essa edição tão linda da Biblioteca Azul. Ela é em capa dura, toda ilustrada, e as ilustrações são em giz pastel. Achei tão bonito. Eu deixei a capa na tela para vocês verem, mas depois deem uma olhada no link para vocês verem um pouco das imagens por dentro. Não sei se dentro vai ter só a imagem preta e branca, mas aqui, pelo menos, tem algumas imagens nesses tons para a gente ver no site. Mas achei bem interessante. Vocês já leram esse livro? Eu coloquei também na minha wishlist esse daqui. Eu não lembro se eu falei, mas ele está previsto lançar também no dia 17 de julho. O próximo também é um lançamento numa nova edição de um clássico bastante conhecido, que é Frankenstein. Agora vai ser lançado pela Antofágica. Essa editora ela traz umas edições bastante ilustradas, coloridas. Eu acho isso bem legal. Então eu decidi trazer para vocês aqui essa novidade que a Antofágica vai trazer. Eu já conheço a história desse clássico do Frankenstein. Achei muito boa a história que a autora Mary Shelley criou. Acho que muitos de vocês já conhecem a história, mas se ainda não conhecem, eu recomendo demais que leiam, porque vale muito a pena. Então, tá aí a edição de Frankenstein pela Antofágica. O próximo aqui é o novo lançamento do Rafael Montes. E nadando ao contrário aos livros dele, eu acho que é o primeiro juvenil que ele escreve, primeiro mistério juvenil. Se chama A Mágica Mortal, uma aventura do Esquadrão Zero. Esquadrão Zero é um grupo formado por adolescentes. O Pedro reuniu seus amigos de escola após o seu melhor amigo ter sido vítima de um crime feito por um mágico sinistro. Agora eles decidiram se unir para investigar o caso. Logo, esse mágico faz novas vítimas e eles correm contra o tempo para descobrir quem é o mágico e impedir
que o crime continue. Aqui está falando que é indicado para leitores a partir de 10 anos, então é um mistério juvenil, o que é bem diferente do que a gente está acostumado a ver nas histórias do Rafael Montes, né? Eu até o momento só li Bom Dia, Verônica, mas já ouvi falar de outros livros do autor. Então, quando ele anunciou que ia escrever um livro mais para adolescente, eu fiquei curiosa para saber como seria. Esse daqui também já foi para minha wishlist. Eu gosto bastante da escrita do autor. Eu tenho outro livro do autor para ler no Kindle, que é Uma Mulher no Escuro, que eu gostaria muito de ler esse ano ainda. Então, se vocês ainda não conhecem a escrita do autor e quer conhecer por uma história mais leve, mais juvenil, essa daqui é a chance, a Mágica Mortal. É um lançamento da editora Seguinte e está previsto lançar no finalzinho do mês, dia 25 de julho. O próximo aqui é um lançamento do Joe Hill, que se chama O Pacto. Eu achei essa história bem, assim, eu gostei que vai ser uma história de investigação, vai ter, né, um pouco de investigação, mas tem o seu lado bizarro, não negando que ele é filho do Stephen King. Acho que puxou bastante ao pai na hora de criar histórias. Aqui, o personagem, ele perde sua esposa é assassinada, e ele é visto como culpado. Um ano depois, apesar de não ter ido ao julgamento, houve um incêndio que acabou destruindo as evidências do caso e a vida dele se transforma num inferno, porque agora ele não tem a esposa, ele tá infeliz e ele não sabe quem fez isso. Mas, numa manhã, ele acorda com um par de chifres, sim, um par de chifres. E esse par de chifres, ele vai fazer com que o Ig, que é o nome do personagem aqui, passe a ter o poder de fazer com que as pessoas contem para ele os seus desejos e seus segredos mais profundos. Na hora que eu li isso, eu lembrei muito da série Lucifer, porque ele, né, tem esse poder, ele faz a pergunta, né, quais são os seus maiores desejos, né? E eu lembrei muito dessa parte. E por se tratar do Lucifer, né, aqui a gente tá falando de um personagem que vai ganhar um par de chifres. E agora, né, ele vai procurar, o maior desejo dele é investigar e ir atrás da verdade de quem acabou matando a esposa dele. E deseja fazer essa pessoa pagar pelo crime. Esse livro também já foi para minha wishlist. Apesar de parecer um pouco bizarro, eu achei bem interessante a sinopse e pretendo ler. Eu gostei bastante do Telefone Preto e outros contos que tinha nesse livro, então tenho curiosidade em ler esse daqui também. É um lançamento da HarperCollins, está previsto lançar no dia 15 de julho. Os próximos também têm sinopses bem diferentes, bem interessantes. Esse daqui se chama As Últimas Crianças de Tóquio, da autora japonesa Yoko Tawada. Aqui nós vamos ter uma distopia em que os idosos eles têm uma vida praticamente imortal. Eles vivem quase para sempre. E são os jovens que acabam morrendo. Mas tem um homem aqui que ele quer fazer de tudo para proteger a vida do seu bisneto. Porque ele enxerga, quando o seu bisneto nasce, né, desde criança ele enxerga algo, né, na criança que pode ser que faça com que ele seja capaz de construir uma nova civilização. Então a gente vai ver esse personagem tentando proteger o bisneto. Aqui na sinopse está falando assim: cada vez que Yoshiro tentava imaginar como seria a vida de Mumei depois de sua própria morte, dava de cara com um muro. Para um velho centenário, o tempo após a morte era inimaginável. Abençoados com corpos inaptos para a morte, os velhos eram forçados a suportar o terrível fardo que é testemunhar o fim dos bisnetos. Achei bem curiosa essa sinopse. É um lançamento da editora Todavia, está previsto lançar no dia 10 de julho. É um livro curtinho, praticamente uma novela, né? Tem só 144 páginas. E aqui está falando que foi escrito por uma das autoras contemporâneas mais celebradas do Japão. Esse daqui também já foi para minha wishlist. Achei essa sinopse bem curiosa e pretendo ler futuramente. O próximo também tem uma sinopse assim bem diferente, gente. É de deixar a gente intrigado. Olha só, eu vou até ler, porque eu acho que vale muito a pena ler do que tentar explicar.
O nome do livro é As Margens do Tempo. O nome da autora é Bettina Winkler. Ela é uma autora nacional. Deixa eu ver aqui, se não me engano, ela é baiana. Sim, ela é uma autora baiana. Ó, a sinopse é assim. Uma lavadeira que sonha em ser marceneira acaba abrigando uma moça que sonha em ser professora. Uma escritora sofrendo de um bloqueio literário se refugia no meio do nada e é inspirada por uma fonte bastante inusitada. Uma mãe à beira do esgotamento precisa lidar com a aparição de uma menina idêntica à sua filha. Uma jovem entra em trabalho de parto em meio à maior enchente das últimas décadas. Uma jornalista vai atrás de suas origens e descobre mais do que esperava. E uma menina vinda do Rio precisa desafiar aqueles que ameaçam sua família. Com essas 6 histórias, que na verdade são uma só, acompanhamos várias gerações da mesma família e uma certa viajante do tempo, sempre na mesma casa, sob a copa da mesma quaresmeira, cercadas pelo mesmo rio. Separadas em décadas diferentes, há algo além do laço sanguíneo que conecta nossas protagonistas. Suas vivências, cheias de celebrações e dificuldades, amparadas por uma protetora que sabe a hora exata de ajudá-las, ainda que por linhas tortas. Mas conforme o tempo passa, a magia que as acompanhou ao longo de toda a vida se depara com uma inevitabilidade, a de que o fim é apenas o começo. Gente, eu fiquei assim, na hora eu li, reli, eu fiquei muito curiosa. Tem tudo para ser muito bom esse livro. Ele é um romance contemporâneo, ele é um lançamento da editora Harlequin, previsto para o dia 15 de julho. Quem, assim como eu, também ficou interessada nessa sinopse, né, instigada a ler, fiquem ligados aí e adicione ao wishlist, fica de olho. Fiquei muito curiosa. Não conheço a autora, é a primeira vez que ouço falar dela. Ah, gente, olha aqui. Agora estou vendo aqui na capa, são várias autoras, não é só a Bettina Winkler que eu falei. É um livro escrito por várias autoras. A Bettina, Carol Camargo, Karine Ribeiro, Mariana Chazanas, Patti e Valquíria Vlad. Até pensei em se tratar de uma coletânea, né? Não sei se vão ser 6 contos cujas personagens fazem parte da mesma família. Não sei, não consegui entender direito isso. Quem souber mais a respeito, me conta aqui nos comentários. Mas eu só sei que eu fiquei muito intrigada com essa sinopse e também já adicionei ao wishlist para comprar futuramente. Gente, então esses foram os 13 livros que eu separei para comentar com vocês. Como eu disse, eram muitos livros lançando nesse mês de julho, mas eu separei esses 13 para trazer para vocês, porque eu achei foram os mais interessantes. E eu espero que vocês tenham gostado, e como eu falei no começo do vídeo, se souberem de outro, comenta aqui, vamos trocar informações aqui nos comentários e me conta o que vocês acharam desses lançamentos, quais vocês acharam mais interessantes e que possivelmente vão adicionar ao wishlist de vocês. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo.